Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h24 da manhã de uma terça-feira do dia 11 de abril, santo de 2023. Vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Emenda. Deus me disse para falar em emenda. E o que seria emendar? Santo, o que seria emendar? Estava eu sentada num determinado hangar. Eu até desejei respirar. Mas o divino me disse para a máscara eu usar. Claro que a gente deve considerar, sim, as possibilidades da sinusite atacar. Máscara não é uma coisa simples de usar. A questão é que o divino disse, não tire a máscara em nenhum lugar. Eu, tentando mesmo o peso aliviar, resolvi colocar um colete. Sim, eu disse, se o tronco eu calçar, com toda certeza a cabeça eu vou poder carregar sem me prejudicar. Mas aí, os membros começaram a reclamar. Eles até disseram, olha, se colocar colete para ajudar a cabeça a carregar, é preciso sapato usar e ainda luva. Eu, tendo o entendimento de que naquele momento cabeça, tronco e membros precisavam, um entendimento, não digo único, mas similar, com o divino eu fui falar. Ele então me disse, olha, bom mesmo é a gente saber entrar. Consciente de que a problemática a gente só pode administrar depois que a gente se atentar sobre as coisas do lugar. Sim, porque uma coisa é a gente papel encontrar. Um papel aqui, outro acolá, um caminho, outro. A outra coisa bem diferente é a gente, sim. É a gente a porta atravessar e o horizonte ali se descortinar. Nesse ponto divino, mais uma vez, trouxe. Sim, ele me disse, olha, vamos nos multiplicar. Ele me disse, deixa uma parte no hangar. Fiquei eu lá, com a máscara, é claro, colete. Estava de fato com luva, com medo de minha digital por ali ficar. E o quê? E o meu sapato ele fez questão de etiquetar. Sabe como é que é? Nada de dúvida restar. Por isso ele me disse, faça imediatamente o relembrar como familiar, tudo aquilo. O que é luva, cabeça, tronco e membro, tudo lá. Aí, deixei lá uma parte no hangar. Ele me levou para, sabe o que é? Defronte do paraíso. Aí eu fiquei imaginando. Eu disse, eu vou imaginar. Tem papel aqui, papel acolá, eu vou saber dominar o paraíso. Ele me disse, deixa o pensamento elevar. Quando primeira fresta, o quê? Da porta, ele esteve de fato. Eu logo disse, caia, a realidade é o que você vai encontrar. Não é papel aqui, papel acolá, não. O quê? Uma montanha, o quê? Santo Deus. Imagine se eu misturar gente aqui, gente acolá, num paraíso que eu o tempo todo estive a comercializar com pé de coelho no lugar. Imagine quando eu colocar luz no hangar e refletir na porta que muitos estiveram a passar com pé de coelho. Não,
Não tem como errar, não tem como errar, não tem como errar, não tem como errar. E a realidade de fato é o Cristo tombar e a gente ter que a cabeça, o que? A cabeça do próprio Cristo a gente ter que mostrar. Porque tudo e tudo mesmo, é tudo no sentido amplo da palavra, estiver a misturar. Olha, se eu deixar meu corpo lá, a outra parte, fica aí na porta do paraíso e no hospital entrar, eu vou com um médico conversar, perguntar para ele assim: ô doutor, qual é a possibilidade da minha mão o senhor arrancar com toda a gentileza no lugar para a minha própria mão eu poder usar, mesmo sem ela aqui eu enxergar? Olha, pelo menos com o básico o médico vai me falar: a senhora não precisa de um cirurgião não para consultar. A senhora precisa de um psiquiatra. Não, uma junta. Não há a mínima possibilidade, minha senhora. Deus, por mais delicadeza no operar, não há a mínima possibilidade. Deu a mão, tirar, e a senhora continuar a usar essa mesma mão no lugar, como se essa mão pudesse trabalho realizar. Voltaria eu correndo. Por quê? Para o hangar. E diria assim: olha, a gente precisa mesmo, sim. Sabe como é que é? Eu teria que falar assim: olha, continue com a máscara. Porque se você perdeu o olfato no lugar, eu preciso um especialista consultar. Doutor, qual é a possibilidade? Se o olfato, olha, vier de fato a acabar, qual é a possibilidade, doutor, de eu não ter paladar? Santa, aí o médico com toda certeza iria pegar uma cartilha de coisa para me explicar. Então não é tão simples. Não é tão simples a gente sonhar, não. Não é não. Se não é simples sonhar, imagine delirar. Imagine o que não é delirar. Imagine se eu sair. Sim, eu falar para o divino: olha, divino, já que é a cabeça do Cristo, a gente não está mesmo a considerar. Eu vou com o paulistano falar. O divino com toda certeza iria me dizer: vai lá com toda certeza, Paulinho vai se agradar. Aí eu diria para o divino, essa intimidade toda, eu ainda não tive alcançado São Paulo, não. Se eu chegar lá e dizer: não, Paulinho aqui, Paulinho acolá, não sei nem se o homem vai gostar, nem sei se vai colocar homem, quer dizer, dente, homem, eu não sei nem se ele vai colocar dente para aquarar. O homem é catedrático no lugar. Mas o divino me dizia, olha, bobagem. Se você vai falar com o doutor no lugar, nada melhor do gelo. Quebra o gelo, chegue lá assim. Imagine, eu chegasse lá e falasse: ô Paulinho, me diga aí, meu querido Paulinho, tem como, de fato, a Avenida Paulista a gente atravessar, considerando, quer dizer, desconsiderando, pesando, quer dizer, sem pesar, o que o cunho, o 10, não, o que o cunho, o que o 10 estiver a realizar? Com toda certeza, Paulinho iria me falar: olha, eu tenho mesmo que considerar as possibilidades. Sim, porque eu não posso mesmo em São Paulo chegar
simplesmente acreditando que a Avenida Paulista eu vou atravessar e de boa. Eu teria que me lembrar, sim, das possibilidades da Serra do Mar me derrubar. E com uma facilidade, sim. Por quê? Porque eu tenho mesmo que falar. São Paulo não é o único santo no lugar. E ainda que eu tenha intimidade, a ponto de chamar São Paulo de Paulinho, se entende do entendimento que esteve a se ampliar, eu devo me lembrar que tem baixada no lugar. E se tem baixada no lugar, imagine se eu vou poder a Avenida Paulista atravessar, desconsiderando a baixada do lugar, e ainda tem o baianês, sim, porque baiano sabe de fato usar e abusar. Não quis ser de fato uma baixada santista, mas toda uma vista panorâmica em alto mar. Mas, o divino me disse, Maria de Cássia, quanto tempo você esteve a gastar para ter uma ideia simples do lugar? Eu falei, divino, você me diz para eu, numa caixa preta, entrar, que eu fosse mesmo. Perdão, vamos. O divino me disse para uma caixa preta, pegar, e que eu pudesse mesmo uma ideia formar. Aí eu cheguei pegando a caixa preta, colocando um bugalhauzinho aqui, outro bugalhauzinho acolá, e fui ali, a caixa preta. Não, a caixa preta até queria rachar. Aí fui mesmo montando conforme o divino esteve a me solicitar. Pasmada, eu estive a ficar. Sim, porque não é fácil. Não é fácil a gente entrar num lugar sem enxergar. É preciso a gente ter pelo menos uma noção básica. A questão é que o básico é a gente saber que a gente não pode delimitar aquilo que a gente vai encontrar. A gente não pode, de fato, todo um pensamento se criar para algo a gente administrar com base numa pedrinha aqui, numa pedrinha que a gente esteve a buscar. Não é bem assim não que as coisas costumam funcionar, não. As coisas mesmo, sabe como é que é? Elas costumam mesmo se dar é quando a gente encara, sim, aquilo que está lá. Se eu um bolo eu for preparar, ainda que tenha todos os ingredientes lá, e por mais que eu tenha conhecimento, tenha um paladar de bolo aqui, bolo acolá, pode naquela hora o fermento ali não prestar. E a coisa não ser exatamente como eu estive a imaginar. Por isso é bom a gente, de fato, descalcificar, para a gente ter a compreensão do perigo que é a gente, muitas vezes, delirar. E se a luva também a gente tirar para a gente sentir a temperatura, a gente vai poder a realidade encarar, e até as digitais a gente vai poder se confrontar. É sem ilusão. A nossa própria digital pode estar lá de uma maneira ou de outra, ou de um jeito ou de outro. A gente vai ter que usar sabedoria.
E sabedoria não é algo que a gente pode comprar, não. Nenhum doutorado é capaz de dar sabedoria. O divino ontem esteve a me falar, olha, Maria de Cássia, conhecimento a gente pode comprar, adquirir em qualquer lugar. Mas sabedoria, Maria de Cássia, é uma coisa que a gente mesmo tem que buscar. Com autoconhecimento em primeiro lugar. E sabedoria, essa nunca vai nos faltar. Olha, porque se um fósforo eu não tiver para, de fato, um foguinho ali, eu tenho que me lembrar das possibilidades de eu buscar uma fresta de luz em algum lugar. Então a gente tem que ter a ciência de cunho particular, não ter medo da particularidade do pensar, não se atentar apenas àquilo que esteve de fato a decorar e o que o labor esteve a dar. Há muito mais que a gente pode alcançar com o nosso próprio jeito, até familiar. Porque quando a gente entra no lugar, a gente tem que ter esse conhecimento de cunho particular, de que família, a gente precisa mesmo buscar com a excelência, que só a sabedoria é capaz de nos dar. Assim a gente vai poder, de fato, um traçado atravessar, tendo conhecimento do lugar, mas é sem achar que esse conhecimento é o suficiente para a gente dominar. Se um copo de água alguém me ofertar, devo eu, de fato, buscar, sim, conhecimento básico. Olha, ali, cristalina a água pode se apresentar, mas dentro desse copo de água, qualquer coisa que a ciência colocar na lista de que eu posso misturar e a ilusão de ótica alcançar. E posso até mesmo o paladar, eu driblar, beber o copo de água e tombar. Então não é uma coisa que a gente possa mesmo usar como delírio, não. Não pode se colocar na palma da mão, não. Olha, a gente não tem como prever a reação, não. Não tem como, não. Não tem como a gente achar que a gente pode controlar a situação, não. O que a gente pode realizar é trazer a realidade para a realidade se tratar. A busca da realidade em primeiro lugar. Nenhum médico vai me indicar uma cirurgia sem antes buscar a realidade. Eu não vou entrar no consultório e o médico vai dizer, a senhora precisa de fato a mão tirar. Ô doutor, mas o senhor nem esteve de fato a examinar, como é que o senhor sabe? O olho pode enganar. Se ele ali levantar e examinar com o tato que ele esteve a alcançar, ele pode até essa possibilidade levantar e me falar, olha, dona Cássia, eu tenho conhecimento. Só no olhar eu vi que tinha uma coisa assim.
diferente. Olha, e além do mais, o olfato tá me denunciar que tem alguma coisa que não tá a se encaixar. E aqui no tocar, tá tudo podre, dona Cássia, tá tudo podre. Eu vou passar aqui os exames para saber a área que eu vou ter que cortar. Mas ele teve estrutura básica. Estrutura básica. Para a cirurgia, ele indicar a possibilidade. Ele pode até falar, olha, é quase de 100%. Mas ele fez um pré-exame. E se a gente não se atentar mesmo para as possibilidades de um dilúvio a gente encontrar, a gente corre o risco mesmo de se afogar à beira do mar. Não tem como a gente expectativas se criar de que a gente vai poder, sim, a coisa amenizar. A gente não pode. Não pode mesmo criar falsas expectativas. A gente não pode plantar semente de esperança sem algum tipo de base para isso se dar. A gente pode somar conceito aqui, somar conceito acolá, e traz conceito, soma. Aí vai ter uma montanha de conceito. Mas é preciso a gente acreditar numa linha de conduta. Alguém ter a coragem de levantar e falar, conceito todo mundo tem. Mas acontece, cada um deve praticar o seu próprio conceito na hora de entrar. Olha, não existe mesmo guerra sem o comandante. Sem o comandante, de fato, assumir a responsabilidade. Sim, porque o comandante, ele tem que ordenar. Se precisar, tem que atirar. Isso é básico. Isso é beabá. O comandante não vai pegar os seus comandados e enviar para um determinado lugar e não ordenar. Ele tem que assumir. É ele que tem que assumir a responsabilidade e dizer para o comandante, se precisar, atire. E sem titubear, sem dar a chance dele revidar. Porque tem outros no lugar. Comandante é aquele que traz para si o comandado. Ele dá aquele abraço, diz, filho, pode confiar. Eu vou assumir responsabilidade pelo lugar. A mim cabe a difícil tarefa de falar a verdade. Nós vamos entrar? Vamos. Na menor possibilidade de alguém, conflito levantar, filho, pense que você tem uma família para você voltar. Não deixe o seu corpo tombar, nem daqueles que conosco já está. Não tem filho como a gente, de fato, é delirar. De que adianta, filho, a gente, colete à prova de bala usar, se ele pode nos alvejar e o próprio colete à prova de bala furar, meu filho. Você tem filho? Vai ter? Casou? Me diga. É bom, quer ser um bom senhor?
está lá. Está lá, é ponto base. Sim, a escritura nos diz. Sim, olha, quando o povo foi guerrear, chamaram assim, olha, tá sabendo que a vida pode deixar. Se tiver pendência, filho, não vai. A gente tem que entrar lá para dar a nossa vida por todos. Por todos. Conosco vão estar. Mas cada um sabendo que eu estou a comandar. Responsabilidade. Se tiver que atirar, filho, é para matar. Não tem como a gente entrar num determinado lugar onde um arsenal de guerra a gente vai encontrar sem a gente assumir responsabilidade. É por isso que existe o comandante e o comandado. Para depois não ter que caco juntar e aí explicação dá. Não dá para a gente se alienar. Não dá para a gente titubear dizer que não sabia. Saber, a gente com toda certeza. Há lugares que a gente pode até pensar não é possível. Mas tem tanta arma e gente pronta para atirar, que ilusão a gente não pode criar. É a mesma coisa de eu chegar, tô vendo um leão abocanhar uma pessoa em alto mar e eu a ilusão criar de que eu posso nesse mesmo lugar entrar sem o leão me pegar. Não dá. A gente precisa apenas a realidade encarar. Quantos anos, Dona Maria? Quantos anos você tem? Eu vou olhar no espelho, estou vendo que minha cara tá uma bagaça. Eu vou dizer assim, eu me sinto com 30. Você se sente com 30? Eu tô uma bagaça, velho. Como é que eu vou dizer que eu me sinto com 30? Nesse momento eu posso dizer que eu tô até com 90. Mas eu tenho um pouco mais. Já atravessei a linha dos 50. Como é que eu vou dizer que eu tô me sentindo com 30? Agora é claro que eu, como não pude comemorar os meus 50, eu digo, eu vou fazer 50. Ainda não tive a minha festa de 50. E como eu quero a minha festa de 50, eu ainda não tive mesmo, não saí. Não saí dessa linha, não pude atravessar. Não pude colocar uma vela lá me lembrando, 50, 50. No dia que eu, de fato, tiver um bolo com a vela de 50, aí, e alguém me lembrar, aí eu vou poder, de fato, atravessar e chegar na idade que eu vou comemorar. Por hora, a gente pode até ilusão criar. Mas como o Divino me disse, vai lá, Dona Maria, e não tenha medo. Sim, não tenha medo de encarar. Sim, porque se na minha cozinha eu entrar, eu tô vendo caca em tudo quanto é lugar. E se alguém vier para me ajudar, eu vou dizer para a pessoa, não pode entrar. Olha, meu filho, se entrar vai se cortar. Se entrar vai se cortar. Por isso que eu lhe digo, vai entrar, o comandante tem que a responsabilidade.
e ter a coragem de orientar. É guerra. Se é guerra, é assim que o comandante tem que falar. Se não for guerra, se for treino no lugar, aí tudo bem. Aí, treino é treino, a gente vai poder se enganar. No mais, cada um deve saber o que realizar. Bom dia e obrigada sempre.